E aí galera, boa noite, boa tarde, bom dia. No último vídeo a gente viu referente ao loader para encher a shulker a 54 mil itens por hora, 6 vezes a velocidade de um funil. E teve um comentário bacana que eu vi de uma das pessoas que se inscreveu no canal. O nick dele é Extramobs. Vocês podem ver no segundo vídeo que eu lancei referente a esse aqui, né, de 54 mil itens por hora, que ele falou referente a vídeos antigos, né, só que com tecnologias atuais de dentro do jogo, da Redstone. E realmente, uma coisa que eu não cheguei a mostrar, a questionar, falar com vocês, é que é o seguinte: isso aqui, teoricamente, é um sistema de coleta, certo? Coleta e bota na shulker. Coleta e bota na shulker. Porém, se você vai fazer, por exemplo, uma farm de bambu, ou alguma farm que você dependa de carrinho, né, ficar embaixo para poder pegar os itens, como farm de mob, por exemplo, ou algo assim, é indispensável que você, né, mande o carrinho pegar os itens, trazer os itens. Porém, se você for parar para pensar, o carrinho, ele é uma entidade. Então acaba causando muito lag no seu jogo ter 20 carrinhos andando de um lado pro outro. Isso não é o ideal, certo? É isso aqui. É um sistema de coleta feito pelo Ilmango. É um cara que manja muito de redstone, mas muito mesmo. Ele que é uma das pessoas que joga no servidor do SciCraft, que eu me inspiro bastante. E a premissa desse método de coleta é a seguinte: o carrinho, ele é dispensado, vai, volta, teoricamente, né, aqui teriam aí os itens que ele está coletando aqui em cima, certo? Ele passa, coleta o item e volta. Mas qual que é a pegada aqui? Quando o carrinho... Eu vou parar aqui rapidinho. Quando o carrinho ele passa por esse trilho ativador, esse trilho ativador ele manda um sinal para o observador. E como a gente já viu no vídeo anterior, né, todo tipo de atualização que tem dentro na frente de um observador, ele manda uma carga para a parte de trás dele. Nesse caso ele está mandando a carga direto para esse bloco de nota, que esse observador está checando que houve alteração nesse bloco de nota, e está mandando uma carga para esse liberador e esse dispensador. Então, por exemplo, o carrinho ele fica estocado aqui, porque é o início, né? O estoque dele é aqui. Vem para cá, recebe o segundo sinal do trilho ativador desligando, manda o carrinho para cima, ele vai, volta e é quebrado de novo. Só que, e essa engenhoca estranha? Por que funciona? Vamos lá. O bloco de mud, que é basicamente lama, bloco de lama, ele funciona igual a Soul Sand, a Areia das Almas. Ele não é um bloco completamente cheio. Então o que está acontecendo aqui? A gente tem um funil para coletar o carrinho, o caldeirão com lava, e aí o que acontece? O carrinho, quando ele vai, pega os itens e volta, o carrinho ele chega nessa parte aqui, bate na nossa ametista. A ametista ela tem que estar cheia por conta do tamanho dela, do tamanho dela até essa bordinha aqui que vocês estão vendo. Quando o carrinho bate nessa ametista, ele teoricamente começa a cair. Por que ele começa a cair? Esse espaço é o suficiente para ele descer. Só que esse espaço, ele não é o suficiente para manter o carrinho totalmente nesse bloco aqui. Agora vai. Então o carrinho ele vai, ó, ele desce com tudo. A mesma coisa está acontecendo aqui. Por conta de ser 1,5 de altura, porque esse bloco de lama não ser completo, ele reconhece que esse trilho aqui é o lugar onde o carrinho tem que ser colocado. Isso é mecânica do jogo. Porém, o carrinho ele está entre a telha e entre a lama. Então o carrinho bateu na ametista, desceu meio que na metade entre os dois. Pela lama não ser um bloco completo, ele tem essa mecânica dele mandar o carrinho direto para esse trilho.
Só que como ele está entre os dois, teoricamente ele também está dentro do caldeirão com lava. E o caldeirão com lava ele quebra o carrinho. Então o que acontece? O carrinho vem, bate na ametista, cai entre os dois blocos, a telha e o bloco de lama, é pego pelo caldeirão com lava, porque ele está sendo direcionado direto para esse trilho aqui. Aí o que acontece? O carrinho ele quebra exatamente no meio, entre o trilho e o funil. Então por ele estar quebrando teoricamente dentro de pelo menos um pixel aqui do funil, o funil pega esse carrinho. Só que os itens eles não podem ser spawnados dentro do caldeirão, por exemplo, nesse bloco. Então o que o jogo faz? Taca eles para frente. Quando o carrinho volta e é quebrado dessa maneira, que ele desce esse 1 pixel e fica meio que entre a telha e a lama e acaba sendo pego pelo caldeirão com lava por conta de ser direcionado direto por esse trilho, ele quebra por causa da lava, os itens acabam ficando aqui, porque o jogo não pode deixar os itens dentro do caldeirão, então ele joga os itens que estavam dentro do carrinho aqui, e o carrinho por estar meio pixel ali dentro do funil, ele é coletado por esse funil e volta pra cá. Nisso, quando ele tá aqui de novo, esse trilho ativador desliga por conta da carga inicial que ele enviou. Então, por exemplo, o carrinho volta, ativa o trilho, vem, bate na ametista, desce entre os dois blocos, é direcionado pro trilho aqui embaixo. Por conta desse trilho aqui embaixo, tá conectado direto no caldeirão e o carrinho tá caindo bem no meio. O caldeirão quebra o carrinho por estar no meio dos dois, ele é coletado pelo funil, mas os itens do jogo acaba jogando eles nessa parte aqui. Como os rails, os trilhos agora podem ter água, né? Que é o que a gente chama de waterlogged, ou seja, tipo, ele é um bloco que você pode colocar água. A mesma coisa acontece com escadas, por exemplo. Você tem uma escada e você pode fazer ela waterlogged, ou seja, ela tem água dentro dela. Por mais que você esteja fechado aqui, ó, ela ainda tem água. Ela não cai para fora porque aqui é fechado, mas aqui ela tem água. É o mesmo princípio. Então, eu vou ligar para vocês entenderem. Eu vou botar por exemplo, um pé. Opa! Aí fiz cagada. Joguei o item, ele vai ser coletado, vai ter aquele processo que eu falei para vocês viram? O carrinho ele é coletado de volta pelo dispensador. Porém, os itens eles acabam vindo nessa correnteza por conta do trilho. Se você está fazendo para uma farm não muito grande ou para algo muito específico, você até pode colocar, por exemplo, em vez de água aqui, você vai fazer isso no Nether, por exemplo. E a farm comporta você usar ela, por exemplo, com 9.000 itens por hora para cada hopper. Não é proibido de você colocar... Deixa eu desligar ele aqui para fazer uma rápida demonstração. Eu acredito que não tem nenhum problema de você colocar um funil aqui e ao invés de a gente ter água aqui, você tem o rail normalmente. Então vou até quebrar aqui para fazer a demonstração. Então, por exemplo, eu tenho um funil e um vidro, por exemplo. Vou soltar o carrinho, ele vai pegar, vai jogar os itens ali. Você vê, os itens foram parar aqui e o carrinho voltou para esse funil aqui para ser jogado de novo no liberador, depois no dispensador. Isso é interessante porque é uma maneira de você ter farms no Nether, por exemplo. Você pode colocar aqui, vamos dar um exemplo, ó, uma linha de funis, se a farm comportar, né, essa velocidade de itens, e você pode ter um do lado do outro. E alguns youtubers desenvolveram a própria versão deles, e essa daqui é a minha versão. Eu ainda aconselharia você a fazer de uma maneira que ele ative tudo de uma vez, porque pode acontecer dele dar aquela coisa do hard powering do mesmo jeito. Na verdade no de cima, né? No dispensador ao invés de ser no liberador. Então é bom você ter um sistema que ele mande todos os cards ao mesmo tempo. Existem outras maneiras de você fazer, porém essa daqui é a maneira que eu tinha achado e a maneira que eu estava fazendo. Mas aqui eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Eu posso substituir o funil, porém tem um pequeno detalhe.
Esse aqui eu estou usando o trilho normal porque não tem nenhum do lado. Se eu fosse colocar um trilho do lado do outro, já complicaria. Porque se você faz isso aqui, ó, vamos dar um exemplo, eu boto outro do lado, ou mesmo aqui, ó, eu boto um aqui. Se eu botar ele aqui, ó, ele vai virar. E isso não é o que a gente quer que ele se mantenha reto. Então, para você poder fazer ele reto, o que eu aconselho é, você monta ele, aí o que você faz? Se eu fizer isso aqui e botar outro do lado, ele vai conectar e vai dar ruim. Aí, se eu colocar aqui, ó, ele não vai consertar. Aí o que eu costumo fazer? Eu coloco um aqui. Aí depois eu boto um aqui e outro ali. Tá vendo que dessa maneira, esse aqui conectou direto com esse e esse conectou direto com aquele ali. Então você pode fazer isso, ou você pode até colocar trilho energizado e trilho ativador. Ah, eu tô falando trilho ativador, mas é trilho detector esse aqui, ó. Esse aqui é detector, falei errado, perdão. Trilho ativador é o outro. Você pode ser entre trilho energizado e trilho ativador. Aí você faz isso, e depois que você fizer isso, aí você quebra. Aí ele vai voltar a ficar normal. Você colocou zigue-zague, depois vem colocando para ele ficar 2, e aí você vai e quebra os que estão na frente para a água poder fluir. No caso, deixa eu até colocar os karts aqui de volta. No caso eu vou dar mais ou menos uma explicação como é que faz para construir. Você começa colocando um bloco de nota, um observador checando esse bloco de nota, um liberador, um hopper ligado nele, certo? Que esse aqui é o funil, né? Esse é o funil que vai capturar o carrinho quando ele chegar. Tanto você pode colocar água, mas eu vou colocar um funil virado para o lado contrário. Agora você até pode já colocar o seu trilho, em seguida em cima você coloca a sua telha, caldeirão, tá vendo? Caldeirão, aí você bota a lava no caldeirão, isso não é um problema. Aí você coloca o dispensador em cima, um bloco sólido, porque você vai ter que ter o trilho aqui, outro observador virado para cima. Para você colocar o observador virado para cima, sem ficar dando muito problema, o que eu aconselho é você colocar um bloco em cima, aí você vem aqui embaixo, se você não tiver o mod do Trickaroo, né, que é o que eu uso, vem aqui embaixo, coloca e depois quebra o bloco. Isso não vai dar nenhum problema. Aí você pode colocar alguns blocos de distância, uma redstone embaixo ou em cima, não importa. Pode ser o quão longo você quiser. A única coisa é que você tem que colocar os trilhos energizados aqui, o trilho detector aqui e depois mais trilhos aqui para frente. Um bloco de lama aqui, um vidro logo depois da telha e uma ametista completa grudada aqui. A ametista completa, para você pegar ela, é só você ir em um geodo e localizar uma que esteja completa, né, desse jeito aqui, desse tamanho, e minerar ela com uma picareta de toque suave. Você minerar ela com toque suave, ele retira o item em vez de quebrar e vir aqueles fragmentos. E você só precisa colocar ou um bloco com alavanca em cima, ou vários blocos com uma linha de redstone ativada, isso não é um problema, é só para manter esses trilhos aqui ativados. E você já tem o sistema. Ele é um sistema simples, porém com a nova mecânica do carrinho quebrar e não separar o carrinho do funil, isso aqui é uma mão na roda, principalmente para algumas farms. Por exemplo, uma farm do Nether que não produz exorbitantes, mas é muito rápido para um único funil pegar de cara. É muito bom. Ou para quando você precisa fazer alguma coleta mais específica. É bem bacana você usar, funciona perfeitamente. Você pode ver, ó, se eu colocar uma telha aqui, ele vai pegar e a telha vai acabar nesse funil aqui. Opa, acho que não pegou. Aqui, desculpa, aqui ó, a telha veio pra cá, perfeito. E é isso, gente, o vídeo acabou ficando um pouco longo porque eu tive que explicar toda a mecânica, mas eu queria ver se ficava bacana com a ideia que o nosso amigo do segundo vídeo que eu postei dessa série falou. Muito obrigado, Extra Mobs, pela pergunta.
E sim, eu vou verificar certinho tudo que tiver de novo com blocos mais atuais, ou mecânicas mais atuais, como a do carrinho e a questão da lama, por exemplo. E eu mando um vídeo referente a isso no YouTube e as outras coisas que eu checar. Eu vou ver certinho qual vai ser o próximo vídeo. Esse aqui eu vou já terminar de editar, já postar. E aí se vocês gostarem, só me avisem, por favor, que é bom saber se o conteúdo tá bacana, pra não ficar chato, né? Mas é aquilo que eu falei, a premissa que eu tenho eu não vou alterar, que é fazer redstone um pouquinho mais avançada primeiro, né? Pra depois fazer a redstone que é realmente complexa. Então por hora a gente tá ainda engatinhando, vamos dizer assim. Coisas mais simples que não tem uma mecânica tão complexa. Mas é isso, gente. Agradeço por terem visualizado. Deem o like, se inscrevam se vocês puderem, que aí eu vou saber que também tem mais gente assistindo. E é isso. Tenham uma ótima noite, tarde, dia. Fui!